Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é sábado, dia 8 de novembro, e que bom estarmos aqui para mais esse momento de oração. A palavra de Lucas, no capítulo 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justo diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para nós entendermos bem o Evangelho de hoje, nós precisamos ter em mente que ele é continuação do Evangelho de ontem. Então nós vamos retomar algumas ideias para que a gente entenda melhor o que está acontecendo na palavra de hoje. Ontem nós refletimos sobre um administrador que cuidava de uma grande fazenda e depois de um tempo o seu patrão percebeu que ele estava desviando recursos daquilo que era próprio do seu senhor, do seu patrão. E ele então foi demitido. E diante da demissão, nós acompanhamos o Evangelho de ontem, que ele se valeu daquilo que era dele para fazer amigos. Mas antes dessa experiência, houve a demissão. Aquele homem, seguramente, diante da sua comunidade, diante dos outros empregados do seu senhor, ele tinha uma vida bastante cômoda, seguramente cercada de prazeres, de boa comida, de boa bebida. E aquela situação expôs aquele homem a uma fragilidade que ele não pensava. De alguma forma, aquela demissão o fez muito frágil, muito pequeno diante da vida, da sociedade, da comunidade, da sua família, quem sabe da sua própria casa. E aquela situação que o fragilizou de forma demasiada, expôs a ele um novo momento na sua vida. E começa uma parte muito interessante no Evangelho de hoje. Depois que tudo desaba, aquele homem ele começa a pensar. E no meio do medo, alguma coisa dentro muda de direção. Ele não sabe bem o que fazer, mas ele percebe que precisa dos outros. É estranho como às vezes a dor faz a gente enxergar o que o conforto escondia. Aquele homem, ele começou a agir de um outro jeito, ainda meio confuso, é verdade, ainda meio misturado com o velho homem, mas agora um olhar diferente, uma fresta aberta. E é por aí que Deus entra. Deus entra naquele momento em que nós nos sentimos tão fragilizados, em que as dores da vida, as nossas perdas, quando nós vamos ao chão, aquelas fissuras que vão se abrindo, que vão nos fragmentando, é justamente no momento da fragilidade que Deus se aproxima. E por essas fissuras, Deus começa a falar a nossa alma, porque muitas vezes nós somos tão orgulhosos, nós somos tão prepotentes, nós nos achamos os bons e por isso não nos voltamos para Deus. E é no momento da enfermidade, da nossa fragilidade, da perda, muitas vezes até da humilhação, quando o nosso orgulho vai ao chão, é lá, fragilizados, que Deus consegue se aproximar e falar ao mais profundo do nosso ser. Porque a vida, às vezes, ela precisa se desarrumar para que a gente volte ao eixo. É quando a aparência ela cai e o orgulho perde a força que o essencial começa a aparecer. Foi o que aconteceu com aquele homem do Evangelho. Ele caiu, mas caiu em si. E foi isso que Jesus viu nele. Não a esperteza, mas o movimento. Porque há uma diferença entre quem cai e aprende, e quem vive de pé, mas sem perceber nada, sem aprender nada. Até porque a conversão não é um ato súbito. A conversão é um processo de lucidez. É quando a gente, cansado de repetir as velhas defesas, começa a desejar o que é mais verdadeiro, o que é mais santo, o que agrada a Deus, e nesse ponto o que parecia ruína já se torna construção, ou reconstrução da própria vida, do caminho, da identidade, de um novo horizonte de vida. Talvez hoje você esteja passando por um momento assim, um tempo em que as certezas se desmancham e o coração se pergunta para onde ir. Não fuja desse momento, não fuja dessa experiência, porque Deus começa a agir exatamente quando tudo que era seguro se desfaz. Deus ele não chega quando tudo está certo.
Ele chega quando você finalmente deixa de fingir. E quando ele entra, a vida muda de tom, porque o amor dele não vem para punir, ele vem para reconstruir. Então, se você vive um momento de precariedade, de fragilidade, não tenha medo. Eu gosto sempre de dizer que Deus se vale das nossas fissuras, das nossas rachaduras, e muitas vezes provocadas pela dor, pelo sofrimento, pela humilhação, pela queda do orgulho, para tocar o nosso coração e nos levar a um sincero e profundo processo de conversão. Se você vive esse momento, permita que Deus toque a sua dor, porque a partir dela, sim, a conversão é possível. Muitas vezes o orgulho nos fecha para Deus, mas a dor nos abre a Ele. Você sabe que a vida ela é feita de começos disfarçados de fim. Às vezes o que parece perda é só mudança de direção. É só um convite silencioso para crescer mais, crescer por dentro, para novas descobertas, novos horizontes. Eu sei que nem sempre a gente entende isso logo. A princípio dói. Dói ver algo acabar, dói admitir o erro, dói reconhecer que não era por ali, não era aquele caminho, não eram aquelas pessoas, mas é justamente essa dor que abre espaço para um novo tipo de paz, para um novo tempo, para um tempo que não depende de acertos, mas de algo mais profundo que sustenta a nossa vida, que dá direção aos nossos passos e que preenche o nosso coração, que é o próprio Deus. E o mais interessante é que Deus se aproxima justamente nesses momentos em que nós estamos tão fragilizados e pequenos e muitas vezes com o nosso orgulho ferido, com o nosso orgulho no chão, é que Deus chega ao mais profundo da nossa alma, ao mais profundo do nosso coração. É aquilo que a igreja diz sempre. Tem muitas pessoas que se convertem pelo amor, outros pela dor. Não queiramos a dor, aproveitemos a via do amor. Mas se estamos experimentando a dor, quem sabe a dor da traição, do orgulho ferido, da vida que está no chão e tão fragmentada, permitamos que por essas frestas Deus nos visite e refaça a nossa história. Até porque Deus não ignora nada disto. Ele se vale de tudo isto para nos alcançar, nos amar e nos reerguer, para que nele nós tenhamos uma nova vida. Que Deus abençoe o seu final de semana, dê paz ao seu coração e que cada vez mais você cresça no amor e na intimidade com o Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo um excelente final de semana, muita paz. Não esqueça de se programar para participar da Santa Missa. Esse final de semana a igreja celebra a dedicação da Basílica do Latrão. Na Santa Missa de domingo você entenderá melhor esta festa e o que quer dizer esse nome. Um abraço para você, muita paz e até a oração da noite, se Deus quiser. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.